Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão esperando esse tempo conosco. Alegria de poder estar novamente com vocês, juntos, e compartilharmos coisas que vão fazer diferença para nós em termos de nos beneficiar, nos ajudar a continuar a nossa vida aqui como cristãos e filhos de Deus. Muito bom ter vocês com a gente aqui, tem bastante gente já entrando, e como eu tenho feito todos os domingos ultimamente, eu vou cumprimentá-los ao final da nossa live aqui, para não ser injusto com ninguém. E até assim, às vezes a gente acaba passando despercebido de um ou outro. Me perdoem aqueles com os quais eu falhei. Procuramos evitar que isso aconteça. Ótimo. Nesta semana, meditando e até orando a respeito de algumas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, eu recebi um entendimento que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. É algo que mexeu muito comigo. Fez, assim, uma grande diferença no meu entendimento, na minha forma de ver as coisas e os acontecimentos diários que fazem parte do nosso viver aqui. Então, eu quero já começar falando a respeito disso, enquanto muita gente está ainda entrando na live. Eu quero agradecer aos que têm assistido, aos que têm comentado, àqueles que têm compartilhado. Deus abençoe vocês, e principalmente aqueles que estão orando por nós. Nós estamos, como família aqui, em um processo de mudança novamente. Estamos precisando mudar da nossa residência, e orando para que tudo aconteça da melhor forma possível. Eu conto com as suas orações também. Muito bom. Eu recebi, então, da parte de Deus isso. Eu quero já começar falando sobre esse texto que falou ao meu coração. Ele está em Marcos, no capítulo 6. Ele tem alguns versículos. Eu vou ler aqui e narrar aquilo que eu recebi como entendimento. Espero que seja bom para todos nós. Amém? Então, o texto está em Marcos, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 34 ao 44. Seria bom, quando você puder, acompanhar esses textos também aí na sua casa, no seu lugar, onde você estiver. Muito bem. Ao desembarcar Jesus, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes,
todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços, de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Muito bem. É o texto que muitos já conhecem. Esse milagre é citado constantemente nas pregações, naqueles que ministram. Então, o povo que está acostumado a ouvir esse tipo de mensagem conhece bem a respeito desse milagre. Mas o que eu quero compartilhar nesta manhã é que Deus me levou a meditar, a perceber coisas aqui um tanto diferentes do trivial, daquilo que normalmente todos nós já ouvimos e até pregamos. Eu mesmo já preguei várias vezes nesse texto. E uma das coisas que me chamou a atenção é que há uma multidão aqui seguindo Jesus. Ele está ministrando e quando chegou um determinado período desta ministração, ele percebeu que o dia tinha declinado, já havia passado, aquele povo estava lá ainda e não tinha se alimentado, estava com fome. E agora os discípulos se preocupam com essa situação e vão a Jesus e perguntam, melhor despedir essa turma, para que eles possam procurar onde comer e se abrigar e cuidar de si. E aí Jesus surpreende a todos. A resposta é: dai-lhes vós de comer. Jesus agora está deixando os seus discípulos em choque, porque, como diz o texto que eu acabei de ler, ali estavam 5.000 homens, e como é costume hebraico, não é relatado, não é contabilizado as mulheres e as crianças. Então, você pode considerar aí de 12 a 15 mil pessoas. E 5.000 homens estavam ali, contando mulheres, filhos, era um número grande. Nós achamos por volta de 10 a 15 mil pessoas. Muito bem, então, quando Jesus diz isso para os seus discípulos, eles quase ficam malucos, porque era um negócio muito anormal, não havia condições, eles começaram a calcular quanto custaria cuidar de tanta gente, alimentar tanta gente. E outra coisa que me chamou a atenção é que esse mesmo milagre relatado pelo apóstolo João no seu evangelho, ele diz que os discípulos mesmo não tinham o pão. E eles foram procurar quem tinha. Eles foram procurar quem pudesse ceder alguma coisa para alimentá-los. E eles acharam um rapaz, um menino, que tinha 5 pães e 2 peixes. E uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que vocês também devem ter percebido, é que este também é um milagre que não tem o nome do personagem que entregou os pães. Não aparece o nome, apenas cita que era um menino, um rapaz. Não diz o autor, não identifica quem. E eu quero aproveitar isso para dizer que não é isso uma coincidência, porque este rapaz, este menino, precisava aparecer aí sem nome mesmo, porque ele é uma figura de mim e de você. Nós temos conhecimento de pessoas ao nosso redor que precisam de pão,
precisam saciar a sua fome. Às vezes, é uma fome física, mas a maioria das vezes é uma fome interior, é uma fome não somente espiritual, é uma fome emocional, é uma fome de sentidos e sentimentos, é uma fome que mexe com todo o seu ser. E, infelizmente, quando nós temos a inclinação religiosa, a tendência do ser humano é terceirizar isso, assim como os discípulos estavam tentando fazer. Quando vieram para Jesus dizendo: despede esta multidão para que eles se virem, Jesus fala: não, não é assim que funciona. Deem vocês de comer. Abracem esta causa. Assumam o seu papel. Entendam o que vocês representam para Deus e para as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Eu sempre uso essa expressão. Por quê? Porque o Evangelho não é algo somente para mim ou para você. É para todos nós e, por isso, ele precisa ser comungado, espalhado, distribuído. E quando Jesus está dizendo para os seus discípulos, dai-lhes voz de comer, ele está dizendo para que nós entendamos que a maneira de Deus operar na vida das pessoas é através de pessoas. E ele faz isso quando nós, então, nos entregamos, quando nós nos disponibilizamos a ser aquele que abre mão do que tem ou entende o que tem e que não é individualista nem egoísta, mas resolve entregar, distribuir, oferecer, abençoar aqueles que estão famintos, aqueles que estão necessitados. Quantas pessoas você conhece que estão desejosos de uma direção, de uma resposta, de uma solução, de uma cura, de uma libertação, e às vezes nós falamos: você precisa ir lá na igreja que eu congrego. Não, ele não precisa ir a uma igreja, ele precisa que você seja a igreja que ele vai se alimentar. Eles precisam de pessoas que sabem quem são e o que têm para oferecer. E que não terceirizam ou se eximem desta responsabilidade. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Todo cristão verdadeiro, mesmo nesse processo de conhecimento, de aperfeiçoamento, em que está conhecendo a verdade e o relacionamento com Deus, tem dentro de si um princípio fundamental. Ele, como cristão, também tem um senso de paternidade, tem um senso de provisionamento, tem um senso de socorro, porque foi assim que nós conhecemos o nosso Salvador. Ele nos socorreu, ele nos visitou, ele nos alcançou e ele tem nos alimentado, ele tem suprido a nossa vida na medida em que nós, crendo, buscamos e recebemos, aprendemos a receber. Essa é uma grande dificuldade nossa, aprender a receber, principalmente gratuitamente. Geralmente nós queremos pagar, nós queremos merecer alguma coisa,
E, na verdade, Deus não nos dá por merecimento. Ele dá porque Ele é Pai, porque Ele é amor, porque Ele é gracioso. Então, ao entendermos através do relacionamento essas características do caráter de Deus, essas características de Deus, já estou sendo redundante aqui, desculpe, mas conhecendo essas características, nós nos tornamos seus imitadores. Então, quando Jesus diz aos seus discípulos, dai-lhes voz de comer, ele já começou a provocar neles o entendimento do que eles deveriam fazer quando ele aqui já não mais estivesse. Jesus disse para uma grande multidão que ele era o pão da vida. Isso ele disse numa mensagem lá em São João, no capítulo 6, no versículo 48, um versículo bem curto, que o apóstolo João menciona: eu sou o pão da vida. Não é o pão que Moisés deu para vocês lá no deserto, porque aquele pão, todo mundo que comeu morreu, mas o pão que eu dou é o pão que permanece para a vida eterna. É um pão que provoca vida. E não é uma vida apenas terrena, não é um pão apenas no sentido material, mas é o pão que alimenta a nossa verdadeira necessidade. Porque, como seres espirituais, eu preciso discernir que o meu espírito precisa ser alimentado, fortalecido, ele precisa receber, então, provisão, porque é o meu espírito que é o lugar de encontro, de comunhão com Deus. Então, não adianta eu dar uma lasanha, aproveitando que hoje é domingo, né, para o meu espírito. Não adianta eu levar o meu espírito para uma praia. Vai ser bom, mas o meu espírito precisa viver em comunhão com Deus. Eu, numa praia sem comunhão com Deus, eu vou ficar mais cansado. Vou continuar cansado, essa é a verdade. Então, aquilo que é material é importante, é necessário, mas a prioridade é cuidar do nosso interior. Porque quando o meu interior está bem, eu posso, então, ser saudável também no meu exterior. E para o meu interior ficar bem, que é o meu espírito, eu preciso tratar da minha alma, da minha psique. Eu preciso abri-la, eu preciso me conhecer, é a parte mais difícil. Eu preciso, então, trabalhar, buscar conhecimento, entendimento, ajuda se for necessário, para que a minha mente, ao ser esclarecida pela verdade, pela realidade do amor de Deus e daquilo que Ele tem separado e proporcionado a nós, então eu possa me equilibrar e permitir, então, que o meu espírito possa respirar, possa absorver a vida que Deus tem para nós. A vida de Deus é poderosa, é abundante. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. A vida abundante, uma boa parte dos evangélicos acham que é uma vida que você tem muito dinheiro e pode fazer o que você bem entende e pode, então, desfrutar de tudo que é material. Essa não é toda a verdade. Às vezes, nem sempre nós vamos estar nessa condição. Mas a vida abundante é quando você pode, no meio da adversidade, no meio da necessidade, ficar em paz, ter a alegria da presença de Deus e ainda assim abençoar os outros. Foi isso que Jesus mostrou para os seus discípulos. Vocês estão comigo aqui e nem para cuidar de vocês mesmos, vocês têm um pão.
E agora eu preciso pegar o pão de um rapaz aqui que se entrega, que cede aquilo que é seu para abençoar os outros. Eu creio que Deus tem dado a cada um de nós uma grande porção. E isso não é somente para nós. Eu quero aproveitar para ligar esta mensagem com algo que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes. Eu creio que ele deve ter tido uma grande experiência nisso. Ele compartilhou isso, então, lá em Eclesiastes, no capítulo 11, verso 1 e 2. Alguns conhecem esse texto. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Essa é uma grande verdade. Nós entendemos que quando a Bíblia muitas vezes fala de águas, de mar, de oceano, está falando da terra e a humanidade onde nós vivemos, a qual nós pertencemos. E ele diz: lança o teu pão sobre as águas. Dê, seja generoso, reparta, divida-se se for necessário. E você vai reencontrar o que você está dando. Você vai tornar a receber o que você divide. É isso que nós precisamos. Quando você reparte a tua paz, quando você reparte a graça de Deus, o perdão, quando você compartilha a sua alegria e quando você assimila a tristeza dos outros, se torna empático, tem empatia com aqueles que estão sofrendo ou em necessidade. É isso que é ser cristão. Não é ficar vomitando versículos da Bíblia na cabeça dos outros. É ser o que está escrito, em vez de ficar tagarelando. Bonito, mas difícil de fazer. Nós saibamos, então, repartir, entregar, compartilhar, participar. Muitas vezes eu vejo que nós temos uma deficiência na análise daquilo que lemos na palavra de Deus. Porque quando nós lemos, por exemplo, repetindo aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou. Deus entregou o seu maior tesouro, Cristo. O apóstolo Paulo entendeu isso de uma maneira tão poderosa e disse que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Olha que coisa tremenda, é Deus vindo ao nosso encontro, nós que estávamos longe, rebeldes, cegos, escravos, e ele veio nos reconciliar com ele, quando éramos nós que deveríamos procurar a reconciliação. Deus vem e propõe essa reconciliação, oferece o perdão, abre o caminho, abre a porta para que nós voltemos para ele e nos tornemos libertos, curados, inteiros, porque nós estávamos divididos dentro de nós mesmos. O nosso espírito quer conhecer a Deus,
mas a nossa carne, a nossa alma ainda vive em função do sistema que puxa para baixo, do sistema desse mundo que oferece só o que é natural, que oferece só aquilo que é confortável, prazeroso ou que alivia as tensões. Quando nós cuidamos do nosso interior, como eu já disse aqui, fica muito mais fácil cuidar do exterior. Eu creio que esta palavra está sendo mais para mim hoje do que para qualquer outra pessoa. E é repartir o pão. É entregar-se totalmente a Deus. E permitir que esse relacionamento, esta amizade com Deus, sirva para não somente abençoar a minha vida e a minha família, mas para que todos que Deus coloca aqui possam ser alcançados. Quando Jesus fez esse milagre, o texto lá de Mateus, se não me falha a memória, ou Marcos, diz que uma pessoa daquela multidão que acabou de comer disse: este verdadeiramente é um profeta, é o homem de Deus, que maravilha. Sabe, quando Jesus foi pendurado na cruz, eu pessoalmente acredito que muitos que comeram esse pão que Jesus multiplicou estavam dizendo: crucifica, vê se ele sai da cruz, se ele é verdadeiramente quem ele diz que é. Sabe, quando nós resolvemos seguir a Cristo, ele disse: vocês estão preparados para viver o que eu estou vivendo? Para seguir nas mesmas pisadas que as minhas? Se você está esperando reconhecimento, gratidão, retorno, esqueça. Não porque você não mereça, não é isso, não é questão nem de merecimento. É questão que o verdadeiro amor não contabiliza essas coisas. Entrega e pronto. O resultado é depois da pessoa com Deus e com ela mesma. Lança o teu pão sobre as águas. Você não sabe como ele vai voltar, quando ele vai voltar, mas as águas vão inchar este pão. E muita gente vai aproveitar isso e ser abençoada. Um dia, quando chegar a tua vez, quantas vezes você precisar, Deus vai te socorrer também. Eu quero terminar lendo um texto que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, embora ele esteja falando de um outro contexto, mas ele pode ser aproveitado aqui, porque quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, ele estava dizendo que ele veio alimentar o faminto, o necessitado, o desgarrado, como todos nós já sabemos, e aí nós nos tornamos cristãos, isto é, seguidores de Cristo. E como diz a Bíblia, pequenos cristos. Se nós entendermos isso, Paulo entendeu e disse isso nesse texto que eu acabei de falar, que nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E quando nós falamos da ceia, não é aquele pãozinho que a gente come, não. É a alegria de pertencer a Cristo e de ser pequenos cristos aqui. Então eu tenho a ousadia de dizer, se você realmente entende
a sua posição, se nós entendemos a nossa posição em Cristo, nós também somos pão da vida. E é para alimentar os outros. Espero que você tenha entendido isso. É uma bênção participar do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. A verdadeira ceia é quando nós podemos alimentar um ao outro de uma maneira desinteressada, de uma maneira em que nós podemos refletir o verdadeiro amor de Deus. Estou terminando. Espero que esta palavra faça diferença na nossa vida. Eu quero melhorar. Eu quero experimentar cada dia mais essa oportunidade de poder ser alimento, de poder ser bênção para 2 ou 3 ou para uma multidão. Aí já é uma questão que Deus sabe como e quando. Que Deus possa então nos ajudar a viver isso no nosso dia a dia, começando na nossa própria casa. Muito bom tê-los aqui. Eu quero terminar orando agora e depois eu quero cumprimentar a todos que estão nesta live. Vamos orar agora então. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos tem dado discernimento para entender que eu e que qualquer irmão nosso aqui pode ser aquele menino que entregou 5 pães e 2 peixes, que abriu mão, que teve alegria em alimentar. Ele não sabia como ia acontecer, mas ele entregou. Então nos ajuda a ter esta fé que entrega, sem contabilizar, sem medir, sem ficar esperando o retorno, mesmo sabendo que houve 12 cestos cheios de pedaços que sobraram desse milagre. Que nós não fiquemos esperando quantos cestos vão sobrar, mas que nós estejamos sempre prontos a entregar, a permitir que o Senhor faça de nós um milagre a cada dia, na nossa própria vida e na vida daqueles que estão no nosso caminho, aqueles que o Senhor coloca na nossa vida. Eu peço que a tua mão esteja sobre cada um, aqueles que estão ouvindo esta palavra, e que todos sejamos abençoados e abençoadores, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, gente. Quero cumprimentar, então, aqueles que estão conosco aqui. Eu vou começar pelo Face. Muito bem. A Irmani, muito bom dia, irmã. Saudade de vocês. Que Deus abençoe. Maria Fré, muito bom ter você aqui, Maria. Deus te abençoe. Pastor José Neto, Deus te abençoe. A Tati, lá no Capão Redondo, Futura Nora. Deus possa estar guardando e abençoando vocês. Muito bem, juntamente com a Renata, seu Alberico, seus pais, toda a família ali, família Santos. Ótimo. Vamos ver então também no Instagram quantos estão aqui conosco. Ótimo, o Enoque. Muito bom, Enoque, tê-lo aqui. Bom dia, o Laerte e a Denise, meus parceiros. Pastor Laerte e Denise. Muito bom. O João e a Camila, nossos parceiros também. Deus abençoe sua vida.
Ah, Renato Tiago, que bom. Bom dia. Deus abençoe vocês. Moncler, que bom tê-la aqui também. Raquel Dantas, muito bom. O seu marido também, um abraço. A Miriam, minha nora, Deus abençoe. Foi muito bom. A Miriam e o Rogério, meu filho, têm nos ajudado muito na revisão do livro que eu escrevi e nós terminamos ontem esta revisão. Muito obrigado de coração. Logo nós estaremos disponibilizando este livro para todos poderem receber e ter acesso. A Mirtes está conosco também. Salvador, Deus abençoe vocês, Salvador, Silvana. A Rose lá na Espanha, de novo, com a Carol, sua filha, lá na Espanha. Boa tarde para vocês. A Chile, minha nora. Que bom tê-la aqui. Avedis, meu amigão. Quanto tempo que eu não te vejo. Deus te abençoe, Avedis. E a Tati Caragulhã, a Tati do Edu, minha sobrinha. Eu realizei a cerimônia deles de casamento. Muito bom tê-la aqui conosco. Muito bem. Deus abençoe vocês ricamente. O tio João acabou de chegar. Ah, é verdade, ele é a cara do papai, é? Ok, Araci. Muito bem, Araci. E a Camila, a nossa Camila, não? A Camila também, mas a Camila... Ok, Maria nós... Eduarda. E a Maria Eduarda também está conosco. Ótimo. Minha esposa que me ajuda aqui, me assessorando nas pessoas me falando de quem está entrando, porque para mim fazer os dois é muito difícil. O Rema entrou. Quem? Rema. Ah, sim. A turma lá de Indaiatuba, o Sérgio, a Cláudia, toda a turma lá de Indaiatuba. Deus abençoe. Gente, se vocês precisarem dos meus dados para uma oferta, alguns eu creio que talvez tenham dificuldade. Eu tenho. Ah, ok. A Camila é amiga do João e da Camila Meireles. Ótimo, estão dizendo aqui. Ok. Eu quero então abrir espaço para, se você desejar, sentir no coração de nos ajudar na nossa manutenção. Eu peço que Deus abençoe seu coração, sua vida. E procure na gente no Messenger aqui, no mesmo Face. Você pode entrar, ou até particularmente pelo Instagram, e eu posso repassar os dados para que você possa viabilizar a sua oferta. Não se sinta constrangido com esse meu pedido. Eu creio que vocês entendem o que eu estou fazendo e falando aqui. Muito obrigado pela sua participação. Se você puder, compartilhe. Se você puder, avise os outros. Todos os domingos, se Deus quiser, às 11 horas nós estaremos aqui. Deus te dê uma semana muito grande e abençoada, cheia de saúde e de paz, na presença dEle. Até a próxima. Miriam, muito bom.